Salve Maria, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou fazer o complemento da aula de sábado, né? Alguns parágrafos que a gente deixou. A gente foi até o mais ou menos 128 e nós vamos agora até o 131, 134, tá? Eu não vou entrar no 135, 135 começa o capítulo novo, tá bem? Aí na aula do sábado eu envio para vocês a partir dali, né? Então, se vocês vão se lembrar, nós terminamos na aula falando sobre renovação das promessas batismais, né? Vocês se lembram que a gente estudou que o São Luís diz aqui que ele, nos estudos que ele fez, ele entendeu isso aí, que a igreja dizia naquela época, né, e ainda hoje afirma isso, que uma das formas de fazer as pessoas, o mundo se voltar para Deus, era relembrar as pessoas os votos, as promessas batismais, né? Aquelas renúncias e aqueles creios que a gente faz, e que aquela promessa que a gente faz a Deus, a gente não está vivendo aquilo perfeitamente. Então, se o mundo se voltasse para essas promessas, voltasse e começasse a viver plenamente aquilo que prometeu no seu batismo, quer dizer, no mundo, estou falando cada uma das pessoas, né? O mundo seria outro, né? Então, ele confirma isso aqui, a gente falou aqui de alguns concílios, né? Concílio de Trento, que falou muito sobre isso, né? E ele termina falando assim, né? Olha, se os concílios, os santos, a própria experiência nos mostra que esse é o melhor meio de remediar os desregramentos dos cristãos, é fazê-los relembrar as obrigações assumidas no batismo, né? Então, nos cabe, então, e é algo que todos deveriam procurar fazer, a gente relembrar essas promessas e trabalhar nessas promessas batismais, né? Eu me lembro que eu falei com vocês, que eu vou passar depois para vocês, mais ou menos escrito, uma coisa qualquer, falando sobre essas promessas para a gente relembrar, né? E só que a gente vai fazer de uma forma muito especial, que nós vamos fazer essa renovação desses votos do batismo através dessa consagração à Nossa Senhora. Então eles chamam que esse é o meio mais perfeito de a gente fazer essa renovação desses votos, dessas promessas batismais. Ele diz que esse é o meio mais perfeito porque faz através de Nossa Senhora. Então é como que a gente estivesse pedindo a Nossa Senhora para nos ajudar a cumprir aquelas promessas que a gente fez. Lembre-se sempre que eu tenho falado disso para vocês, né? A necessidade da devoção à Nossa Senhora vem de que Nossa Senhora nos ajuda a realizar aquilo que Deus espera da gente. Então, no caso aí das promessas batismais, ela nos ajuda a cumprir isso, a viver isso. Algo que fica um pouco esquecido na nossa vida, na vida de todo católico, né? Eu tenho visto isso aí, tá? São raras as pessoas que se lembram disso ou fazem referência a isso, aquelas promessas feitas no momento do batismo. Deixa eu encostar a porta com o instantinho, que minha esposa está falando com a minha mãe ali. Agora sim, né? Bom, continua aqui no 131. Respostas a algumas objeções. Bom, isso tudo que a gente falou até agora, né? Você se lembra que a gente tem estudado bastante, né? Estudamos falsas devoções a Nossa Senhora, o que deveria ter a verdadeira devoção a Nossa Senhora, verdadeiras devoções a Nossa Senhora, né? Do que se trata essa verdadeira devoção que ele vem pregando, né? E que fala sobre a escravidão de amor a Jesus Cristo, sabedoria encarnada pelas mãos de Maria, né? Que ele propõe, né? Que nessa consagração a gente vai renovar os votos, as promessas batismais. Isso tudo que ele está falando e gera geralmente objeções. Algumas objeções nós já falamos em sala de aula, tá? Mas ele aqui enfatiza elas, né? Então é bom a gente voltar aqui nesse ponto, né? Então, aqui no 131 diz assim, resposta a algumas objeções, e ele dá resposta a essas objeções. Não se pode objetar que esta devoção seja nova ou sem importância. Não é nova porque os concílios, os padres e muitos autores antigos e modernos falam desta consagração a Nosso Senhor ou renovação das promessas do batismo, como de uma prática antiga, aconselhando a todos os cristãos. Essa prática também não é sem importância, pois a principal fonte de todas as desordens e consequente condenação dos cristãos está no esquecimento e indiferença por essa renovação. Então, não é uma coisa nova. Nós vamos ver mais para frente que lá tem registro do ano 700, ano 800, 900, de resquícios, né? Resquícios não, de ações ou consagrações embrionárias, né?
caminhos que algumas pessoas seguiram nessa via da consagração que deram origem a essa consagração, né? Então, não é uma coisa nova que é inventado, principalmente o meu irmão foi. Ele não defende que é ele que criou nada. Ele só resgata coisas que na igreja várias pessoas já venderam, né? E essa consagração é uma dessas coisas. Ele falou que não é novo, né? E tanto não é novo que aqui a gente citou aqui, por exemplo, o Concílio de Trento, que é antigo equíssimo, né? Falando da renovação das promessas batismais, entre outras coisas, que consta dessa consagração. Então não é algo novo, não é uma novidade assim na igreja, né? É algo que já existe na história da igreja há séculos, né? Mais ainda hoje em dia, né? São Luís escreveu esse livro em 1700 e pouco, então eu estou falando que vocês têm notícias disso no ano 700, 800, então é uma coisa milenar, né? Não da forma como ele fez, mas já existiam sempre alguns registros de pessoas fazendo consagração à Virgem Santíssima. Alguns podem alegar que esta devoção, levando-nos a dar a Nosso Senhor, pelas mãos de Maria Santíssima, o valor de todas as nossas boas obras, orações, mortificações e esmolas, nos torna impotentes para socorrer as almas de nossos parentes, amigos e benfeitores. Né? Eu falei com vocês em aula, né? Então, se eu entrego tudo na mão de Nossa Senhora, eu vou fiquei sem nada. E como eu tiver que pedir para um filho, quando eu tiver que pedir para um parente meu, para um pai, para uma mãe, para alguém que eu amo, gosto muito, um amigo, eu não vou pedir, não tenho méritos a apresentar a Nossa Senhora, né? Como é que eu vou rezar um texto para aquela pessoa se o mérito do texto vai para a mão de Nossa Senhora depois que eu me consagro, né? Eu falei com vocês em sala de aula, né? Isso é uma objeção. Uma pessoa, inclusive, largou o curso quando eu falei isso aí, ó. Não, como é que eu não vou poder rezar para meus filhos? A esses respondo, primeiro, que não é crível que nossos amigos, parentes ou benfeitores sofram prejuízo por nos termos devotado e consagrado sem reserva ao serviço do Nosso Senhor e de sua Mãe Santíssima. Seria fazer uma injúria ao poder e bondade de Jesus e de Maria, que saberão muito bem valer os nossos parentes, amigos e benfeitores, aproveitando o nosso crédito espiritual ou por outro meio qualquer. Segundo essa prática, não se impede que rezemos pelos outros, vivos ou mortos, se bem que a aplicação de nossas boas obras depende da vontade da Santíssima Virgem. E bem ao contrário, essas circunstâncias nos levará a rezar com muito mais confiança, do mesmo modo que uma pessoa rica, que tivesse doado a um grande príncipe todos os seus bens, rogaria com redobrada confiança a esse príncipe que beneficiasse algum amigo necessitado. Seria até causar prazer a esse príncipe dar-lhe ocasião de demonstrar seu reconhecimento a uma pessoa que de tudo se tivesse despojado para agradecê-lo, que se tivesse reduzido à completa pobreza para honrá-lo. O mesmo se deve dizer a Nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Virgem. Eles jamais se deixarão vencer em reconhecimento. É aquilo que eu falei com vocês em sala de aula, né? Ora, bolas, eu entrego tudo nas mãos de Nossa Senhora para que ela faça a vontade de Deus. Aí depois eu tenho um problema, Deus nos livre, né, com um parente qualquer nosso, está com um problema de saúde, está com um problema financeiro, está com um problema de um desemprego, né? E aí eu vou recorrer, pedir para aquela pessoa e Deus vai virar as costas para mim, Nossa Senhora vai virar as costas para mim, porque você não tem méritos a empregar naquela sua petição, né, vamos dizer assim. Seria isso crível? Ele diz aqui até uma injúria, né, até uma heresia, dizer que Deus ia ser tão vil assim, né? Entreguei tudo a Ele, pelas mãos de Maria, e na hora que eu preciso de alguma ajuda, Ele vai me negar? Ele diz aqui, muito pelo contrário. Aquele que tudo entrega a Jesus, né, pelas mãos de Maria, tem um reconhecimento diante de Deus absurdo. Você lembra que eu falei com vocês em sala de aula? Eu entreguei tudo. Sou o mais pobre dos pobres. É como se eu dissesse assim, Nossa Senhora, não tenho mais nada, agora dependo tudo da Senhora. Tudo que eu precisar, a Senhora tem que alcançar para mim, da irmã de Nossa Senhora, porque eu não tenho mais nada. Então, olha só. Nossa Senhora muito provavelmente vai olhar para esse com mais carinho, mais atenção do que para o outro que talvez tenha. Porque aquele não tem nada. Se ela negar ele não tem o que fazer. Deu até com um exemplo. Imagina que uma pessoa rica tivesse um dinheiro, bastante dinheiro, desse tudo para o rei. Ficou pobre, não tem nada. Aí um dia ele precisa de um favor para um filho, ele vai lá pedir o rei vai virar as costas.
o rei vai falar assim, não, peraí, essa pessoa me deu tudo que ele tinha. Ele está pedindo um favor para um filho dele ali, eu vou fazer com todo agrado, com todo prazer, até como retribuição por aquilo tudo que ele fez para mim. Entende como é que é? É muito pelo contrário. Quando a gente se entrega inteiramente na mão de Jesus Cristo, através de Nossa Senhora, dessa jeito que a gente está fazendo essa consagração, a gente fica como eu estou falando, totalmente na mão de Deus e Nossa Senhora. E existe lugar melhor para se estar do que nas mãos de Nossa Senhora e Nosso Jesus Cristo? Ele vai reconhecer, sim, Nossa Senhora vai reconhecer, sim, que vocês entregaram tudo de vocês para eles. E não vai te abandonar. Né? Outros dirão, talvez, se eu der à Santíssima Virgem todo o valor das minhas ações para que ela o aplique a quem quiser, terei de sofrer talvez muito tempo no purgatório. Então, uma das coisas, um dos momentos onde é usado os nossos méritos, né? Como eu já expliquei para vocês, né? Mérito satisfatório, petratório, né? Os nossos méritos é no momento da nossa morte, do nosso julgamento. E a pena que você tem que pagar no purgatório, você pode pagar com aqueles méritos que você tinha. É como se você tivesse um dinheiro no bolso. Então eu vou para o purgatório, vou ter que pagar a dívida de 1.000. Eu tenho 500, paguei 500, pagar metade. E vou ficar com o purgatório só metade. Imagina uma coisa assim, né? Então, eu poderia aplicar meus méritos para baixar minha pena no purgatório ou até para me retirar do purgatório. Aí alguém poderia dizer, olha, mas se você entregou tudo para Nossa Senhora, você não tem nada. Então está escado você passar um tempão lá no purgatório, porque você não teve nenhum mérito a apresentar na hora do seu julgamento pessoal. Né? Vai na mesma linha disso que eu falei antes aqui. Né? Esta objeção, produto do amor próprio, da ignorância, da liberalidade de Deus e de sua Mãe Santíssima, destrói-se por si mesmo. Uma alma cheia de fervor e generosa, que antepõe os interesses de Deus aos seus próprios, que tudo que tem dá a Deus inteiramente, sem reserva, que só aspira à glória e ao reino de Jesus Cristo, por intermédio de sua Mãe Santíssima, e que se sacrifica completamente para obtê-lo, esta alma generosa, repito, e liberal, será castigada no outro mundo por ter sido mais liberal e desinteressada que as outras? Muito ao contrário. E é esta alma, como veremos a seguir, que Nosso Senhor e sua Mãe Santíssima se mostram mais generosos nesse mundo e no outro, na ordem da natureza, da graça e da glória. É o que eu estou falando. Pelo amor de Deus, aí na hora que eu morrer, eu não tenho nada. Sou o mais pobre dos pobres. Não tenho nada a apresentar para Deus. E eu vou ter que pagar uma pena no purgatório, lá sei lá quantos anos. Gente, quando a gente fala anos no purgatório, essas coisas de tempo, é uma metáfora aqui um pouquinho, para a gente poder botar isso em termos do que a gente entende, né? A gente não entende o tempo assim. Para Deus não tem tempo. A gente nem consegue entender isso, não ter tempo, né? Então a gente diz aqui que a pessoa vai ficar anos no purgatório, milênios no purgatório, né? Mas lá o tempo não é esse tempo nosso aqui, tá bom? Mas é o jeito que a gente tem de se expressar. Então se a pessoa tem que passar 1000 anos no purgatório, os méritos que ela tivesse no dia que ela morresse, ela poderia usar para baixar essa pena, ou para zerar essa pena, vamos supor assim, né? Se eu não tenho, o que eu vou apresentar? Mas aí quem está falando aqui, olha, pelo amor de Deus, isso chega a ser ofensivo a Deus. Eu entreguei tudo que eu tenho na mão de Deus, através de Nossa Senhora, para dar maior honra a Ele, através de Nossa Senhora. Aí na hora da minha morte, que eu não tenho nada, eu vou ser mais castigado que o outro que não fez isso? Hã? Imagina aquele que foi subindo e segurou tudo para ele. E esse vai se dar bem, e eu que entreguei tudo para Jesus, vou me dar mal? Gente, pode ser que na justiça aqui dos homens isso aconteça, né? Mas na justiça divina não. É o contrário, é muito ao contrário. No momento em que eu me entrego plenamente na mão de Deus, que Ele entende, caramba, se entregou totalmente a mim, pelas mãos da minha mãe. Essa pessoa merece de mim uma atenção, porque ele não tem mais nada. Então, no dia do julgamento, ele falou, olha, ele não tem nada a apresentar, porque ele entregou tudo que ele tinha para mim. Como é que ele vai apresentar alguma coisa em sua defesa? Eu mesmo defendo ele. Né? Nossa Senhora vem e bota a mão e fala assim, não, isso aqui é consagrado, vamos embora. Entenderam como é que é? Muita gente pega esse ponto aqui no nosso tratado, de você perder os méritos que você poderia acumular, né, vamos supor assim. E olha lá, nós já estudamos aí para trás que a gente não consegue. Porque a gente enche de mérito, aí você vai comete um pecado, você perde tudinho. E eu falei como é fácil de cometer pecado, né, gente? A gente conversou sobre isso aí, como o demônio é esperto, inteligente, a ponto de roubar da gente aquilo, porque a gente não consegue segurar. Né?
Então tem gente que está achando que vai guardar os seus méritos. Eu já vi gente de altíssimo gabarito que se achava todo forte espiritualmente tomar tombos absurdos, né? Por conta de se valer de si. A gente não pode fazer isso. A gente se vale de Deus. Se entrega na mão de Deus. Ele te ama. Morreu por você. Vai deixar você passar aperto porque você entregou tudo que tinha na mão dele? Não vai. Com certeza não vai. É o que ele está afirmando aqui. Tá? Por fim, no 134. Vejamos agora, mais brevemente, que pudermos os motivos que nos recomendam esta devoção. Os maravilhosos efeitos que ela produz na alma fiéis e nas práticas dessa devoção. Então, agora nós vamos entrar no capítulo 5, na aula de sábado, e a gente vai entrar ali nos motivos que nos recomendam essa devoção. Depois, os efeitos dessa devoção na vida da gente. E, por fim, a prática da devoção. A devoção propriamente dita, a escravidão propriamente dita. Né? Então, nós vamos começar no sábado a estudar os motivos pelos quais se recomendam essa devoção, essa consagração a Jesus Cristo por Maria. Né? Ou a consagração a Nossa Senhora, pode falar de um jeito ou de outro. Tá bom? Eu não vou começar aqui agora para não parar no meio aqui. Nós vamos começar uma matéria nova, então eu vou começar na aula de sábado. Tá bom? Eu mando para vocês no sábado. Salve Maria, fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.